Espero que sim. Na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de cálculo de potência instalada e dimensionamento de disjuntor. A ideia, na verdade, na aula de hoje é dar para vocês parâmetros a partir do projeto que a gente teve um espaço na semana passada para fazer, para identificar qual que é a potência instalada para que a gente possa solicitar a ligação da concessionária na construção e como que a gente identifica qual o disjuntor principal que a gente coloca no quadro de distribuição. Eu passei para vocês uma tabelinha há um tempinho atrás, dentro desses slides, que mostrava alguns tamanhos de disjuntores específicos para circuitos específicos. Circuito de luz, circuito de tomada, e cada um deles tem um tipo de disjuntor específico que você pode calcular com o cálculo que eu vou mostrar hoje, mas como ele já é tabelado, vocês podem trabalhar com o que tem na tabelinha. Para ele é mais tranquilo, mas o da construção geral é um pouco mais complexo. Por quê? Porque o da construção ele depende de uma série de fatores que dependem da quantidade de carga instalada. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse processo hoje, como que a gente faz esse cálculo de potência instalada, como que a gente identifica qual que é o disjuntor que a gente vai usar e como que a gente solicita a instalação. Essa é a nossa penúltima aula teórica. Na semana que vem eu vou lidar com vocês um pouquinho de lista de materiais e um pouco de instalação de rede. E a partir da outra semana eu vou fazer um apanhadão geral de como que faz um projeto elétrico geral e eu vou passar para vocês o projetinho final que vocês vão fazer. Aí até a entrega a gente vai ficar fazendo assessoria. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida de qualquer coisa que aconteceu hoje, novamente coloca aí no fórum aí embaixo e a gente vai discutindo, tá bom? Vamos começar então rapidinho. Vamos começar pela potência instalada. A potência instalada, a gente precisa dela para calcular o disjuntor geral da casa e solicitar, como eu falei, a ligação nova da concessionária na construção. Como que eu descubro a potência instalada da construção? É um cálculo, na verdade, muito simples. Você tem a construção, faz de conta que você quer... Opa, tá bom, vai. Faz de conta que você quer uma casinha. Aí tinha a lâmpada, aí tem a tomadinha. E eu mostrei para vocês que cada tomadinha tinha uma potência específica dela, e cada lâmpada também. A ideia qual que é? Vamos supor que essa lâmpada aqui ela seja 100 watts, tá? Isso aqui é a potência elétrica, tá bom, pessoal? Não é o fluxo luminoso nem nada. Estamos falando de potência elétrica, aquela potência que está no catálogo. E, sei lá, a tomadinha aqui de 600 VA, que é a tomada, por exemplo, uma tomada média, ou... Desculpa que tem barulho, pessoal. Ou, sei lá, 100 VA. Que tá meio merda, mas vocês estão entendendo, né? 100 VA. A tomada baixa, aí sei lá, tipo a casa tem... Aí tem um chuveiro de 5 VA. Quando você faz a planta baixa, faz a ligação e faz tudo, você meio que tem que ir definindo isso aqui. Você tem que ir definindo a potência de cada dispositivo ou de cada tomada. Essa potência da tomada definida, ela é definida pela carga que você imagina que vai ter lá. Então, por exemplo, se eu imagino que aqui no meu layout vai ter uma TV, você tem que pegar a TV, ver qual que é a potência dela e considerar uma tomada para aquela potência. Perdão. Então, por exemplo, você pega a TV ela está lá atrás dela com 60 watts, por exemplo, de potência. Então você sabe que uma tomada de 100 VA é suficiente porque 1 VA corresponde a 1 watt. O watt é aquela medida elétrica de potência. O VA também, que é o volt ampere. Eu devo ter falado isso para vocês em sala. E qual que é o grande negócio da coisa? O valor que você vai colocar aqui é o valor que essa tomada ela vai possibilitar passar para o equipamento. Quer dizer, se eu ligar um equipamento de 100 watt aqui, ele vai aguentar porque essa tomada ela vai servir para passar 100 watt. Agora, se eu colocasse, por exemplo, um equipamento aqui de 200, 300 watts, essa tomada já não serve para isso. Então, ela teria que ter uma estrutura física um pouquinho diferente, tá? Eu vou ajudar vocês isso no projeto final. Mas para o cálculo de potência instalada, o raciocínio é mais ou menos esse. Eu vou pegar e depois no meu projeto que eu identifiquei todas as cargas específicas dos elementos, aí eu parto para a somatória de cada uma delas. Então eu vou somar todas as potências de luz. Então eu vou somar aqui, tenho duas lâmpadas de 100 watts, eu tenho uma 200 watts de luz. Aí eu vou somar todas as TUG, então eu tenho duas TUG aqui. Tem uma de 600 e uma de 700 VA. Se um VA é mais ou menos 1 watt, então a gente pode dizer que a gente tem 700 watts de tomada TUG. E eu tenho uma TUI específica que é 5.000 VA, então eu marco ela aqui.
5.000 VA. O grande negócio da coisa aqui é o seguinte, eu vou somar tudo isso aqui, 5.000 mais 700 mais 200, então eu vou ter 5.700, 5.900 watt. Esse valor aqui de 5.900 watt é a potência elétrica total instalada na casa. Então isso aqui é a potência instalada. Isso significa o quê? Que se eu ligar a casa inteira de uma vez, ela vai consumir 5.900 watts elétrico de potência elétrica. Então, para uma determinada tensão, ela vai consumir uma determinada corrente. Isso aqui a gente manda para a concessionária de energia e ele vai passar para vocês, a partir do tipo de instalação que você quiser e tal, quais são os procedimentos para você poder fazer. Esse é o cálculo mais simples, tá? O cálculo mais complexo vem quando a gente tem que calcular o disjuntor geral, que ele parte desse cálculo, com a diferença que, depois que eu somei todo mundo aqui, eu multiplico individualmente esses valores por um negócio que a gente chama de fator de demanda. Porque a gente vai tentar trabalhar com o seguinte, com potência real. Aqui nesse valor aqui, a gente está trabalhando com um negócio que a gente chama de potência nominal. A potência nominal é aquela que você prevê no máximo da pior das condições possíveis que a instalação vai ter. Quando a gente fala de vida real, a gente tem que calcular um disjuntor que não seja tão grande a ponto de ficar muito pesado no sistema, muito caro, muito disfuncional. Então o que a gente faz? A gente pega e calcula todas as potências individuais e multiplica elas pelo fator de demanda. O fator de demanda, o fator de uso, é um númerozinho que quando você soma todas as potências de um determinado conjunto de luz, tomada e tal, vamos dizer assim, uma probabilidade de ser a potência real que vai estar. Porque se a gente não liga todas as lâmpadas ao mesmo tempo e não usa todas as cargas ao mesmo tempo, ou eventualmente você vai colocar uma TV, mas era para ser um aparelho de som, a potência dela é lá menor, então a corrente elétrica que você vai gastar é menor. Então, para a gente poder calcular o disjuntor para ficar mais próximo do real, a gente usa esse fatorzinho porque ele pega esse valor e diminui ele um pouquinho, no sentido de colocar ele mais próximo da realidade. Aí o processo é o mesmo. A grande manha é que eu somo todas as potências, multiplico elas pelos fatores de demanda que tem nas tabelinhas que eu vou mostrar, e depois você soma tudo e daí você coloca na fórmula, tá? Que é a fórmula para calcular o disjuntor. Então aqui no caso eu tenho luz 200, tomadas TUG 700 e chuveiro 5.000. Eu vou ter que descobrir o que vai de carga em cada um deles, multiplicar pelo fator de demanda e depois somar tudo. Então, quando eu falo, por exemplo, de luz, eu vou ver aqui a potência instalada e vou ver qual valor eu vou multiplicar. No meu caso deu 200, ó. Então ele fica de 0 a 1.000. Dependendo do valor, você vai escolher a linha aqui da tabelinha. Então você vai multiplicar esse valor por 0,86. Então quando você volta aqui, se a gente usar essa casa de exemplo, a potência de luz ficaria como 200 vezes 0,86. Tá bom, né? Acho que deu para entender. 0,286. Então, esse valor aqui, multiplicando pela real, vai dar mais ou menos 172 watt de luz. Então significa que mais ou menos essa casa, desse tipo de instalação, vai gastar mais ou menos isso de potência real. Aí eu vou aqui nas TUGs. Vamos supor que isso aqui fosse uma cozinha. Então tem uma de 600, uma de 100. Eu vou vir aqui na minha tabelinha e vou ver se tem alguma para eletrodoméstico ou se eu posso trabalhar com essa aqui, porque TUG também eu posso nessa tabelinha. Então eu olho lá, mesmo processo, ó, ficou 700 de TUG. Eu olho aqui, mesmo processo, multiplico por 0,86. Essa tabelinha é para luz e para tomada. Então eu venho, multiplico 700 por 0,86. E vai dar 602 watts. Isso aqui é real. Se eu ligar os equipamentos da cozinha, vai estar usando isso. Esse aqui é nominal. Aí vamos supor que isso aqui fosse um banheiro, isso aqui fosse um chuveiro. Eu ia procurar daí para TUs. Aqui é uma tabelinha de eletrodomésticos, aqui é de fritadeira, chuveiros, olha.
eu vou procurar qual que é o fator de potência que eu vou usar, o fator de demanda para multiplicar. Então eu tenho um aparelho só com potência acima, ó, de 3.500 watts. Então, se você pegar aqui 100, significa 100%, ou seja, você vai usar 100% do valor. Se fosse menor, por exemplo, aqui pegar 55, você ia multiplicar por 0,55. No nosso caso é um aparelho acima disso, é para usar 100% da potência. Então eu jogo 5.000. Então eu somo tudo. 602 mais 172, opa, 602 mais 172 mais 5.000. 5.774 watts. Isso aqui é o que mais ou menos a casa vai ter se ela ficar ligada inteira. Esse número de 5.900 é o que a gente vai mandar para a CPFL para ligar a casa. E esse aqui é o que a gente vai usar para calcular o disjuntor. Para calcular o disjuntor geral, depois que eu fiz todos esses cálculos aqui, eu jogo ele nessa fórmula. Ele vai dar para mim a corrente elétrica do sistema. Então aqui eu coloco a potência instalada e daí faço esse cálculo aqui com a menor tensão da casa. E eu vou descobrir qual que é a corrente elétrica que daí vai ter circulando na casa inteira se tudo estiver ligado. O meu disjuntor tem que ser um pouquinho maior que isso. Então, no meu caso aqui, para descobrir a corrente elétrica que passa na casa, eu pegaria o 5, 7, 7, 4, dividiria pela tensão mais baixa da casa, 127 vezes 173, que é a raiz de 3. Aí eu teria aqui 5.774 dividido por 220, que é o valor que dá aqui. Quando eu faço isso, eu descubro que na casa inteira vai estar passando mais ou menos 26,3 amperes de corrente. Ou seja, a casa inteira, quando estiver ligada, vai ter essa corrente elétrica passando lá dentro. O que a gente faz? A gente vai no catálogo, vai na tabelinha de fornecedor de disjuntor, tipo a Schneider, tipo a WEG, e pega um disjuntor, normalmente bifásico, que é ou trifásico, a depender da casa, que atenda a corrente elétrica da casa inteira. No caso, o mais alto, provavelmente, o que vai passar vai ser de 28 amperes. Não tão alto, mas o mais próximo alto. Com 28 amperes, se você colocar, você sabe que se ligar a casa inteira, ela não cai. O disjuntor geral, ele não serve necessariamente para cair quando tem curto-circuito a casa, mas ele é um chaveamento para você ter controle da casa inteira. Pode ser que ele desarme, dependendo da corrente elétrica que esteja no sistema, mas o ideal é que ela não seja assim, tá? Então, basicamente, esse é o processo para a gente poder fazer esses cálculos. A gente calcula a potência total instalada, calcula a potência de uso e depois a gente usa ela aqui. Aí, feito isso, a gente pode solicitar a instalação da prefeitura. Para solicitar a instalação da prefeitura, você pode ir na CPFL, pedir instalação, ou você pode ir pelo site. A grande manha é a seguinte, você vai lá na concessionária, tem que ter endereço, a potência total que a gente calculou, aquela primeira que é cheia, o poste padrão tem que estar instalado com relógio, pode ser da própria CPFL ou vocês podem comprar por fora, e vocês têm que identificar quantas fases a tua construção vai ser. Se vai ser bifásica ou trifásica, tá? Isso vai impactar no valor da conta de luz final. Importante, isso aqui não é de instalação provisória, tá? É instalação final. A instalação provisória é um outro sistema que você vai lá na CPFL e pede para eles o cálculo de instalação provisória. Bom, basicamente, feito todo esse processo de levantar esses dados, com o poste padrão e o relógio instalado, você entra no site da CPFL, faz os cadastros do dono da construção, que é o que vai aparecer Perdão, pessoal. Vai aparecer na conta de luz. Feito isso, você vai solicitar uma nova ligação, vai escolher como que vai ser, se é casa, se é lote, se é terreno. Vai dar os dados da construção. Vai colocar endereço para solicitar serviço. Aí você vai fazer o seguinte, você vai identificar aqui que é o mais importante, ó. Você vai colocar a área construída, vai identificar se é bifásico ou trifásico, e você vai ter que verificar, pela potência que você instalou, o combo que você consegue comprar, e ele tem que ser maior do que o que você calculou, porque ele tem que atender. Procura sempre trabalhar muito próximo, porque quanto maior for esse valor, mais caro pode ser que fique a conta de luz. Feito isso, você pede
vê qual data que vai ser o vencimento da fatura da conta de luz e, com isso feito, você espera de 3 dias a 2 semanas, uma coisa assim, a depender da demanda da CPFL, os caras vão lá e fazem a instalação para você. Então, basicamente o processo é esse. Aí o que rola? Quando a instalação estiver feita, eles vão identificar para você que tipo de cliente que você é, pelo combo que você escolheu, e qual o valor da tarifa, a depender do bairro que a instalação está. Aí você descobre quanto de luz que você vai pagar, tá? Basicamente o processo é esse, pessoal. A semana que vem a gente vai lidar com lista de materiais, mas basicamente o processo do cálculo de fator de potência e demanda de potência instalada é esse aqui. Eu gostaria muito que vocês pegassem, vai ficar com uma atividade dessa semana, pegar a planta da semana passada e fazer o cálculo do disjuntor principal e da potência instalada. Na semana que vem, então, a gente vê lista de materiais e vê todo o restante que a gente precisa aqui para poder finalizar a disciplina. Tudo bem? Dúvidas precisando? Só colocar aí no fórum, mandar mensagem para mim. Eu vou estar online aí a noite inteira, precisando, só entrar em contato. Até mais, pessoal. Até semana que vem.